Então vamos lá ao Flow Algoritmo aplicar esse conhecimento. Aqui no Flow Algoritmo eu criei um sisteminha já onde eu tenho uma variável caractere sexo cx. Informe o sexo f ou m, eu faço a entrada do sexo digitado para essa variável e aqui nós estamos fazendo agora a verificação. Se sexo for igual a f maiúsculo ou f minúsculo, sexo feminino. Atribua para cx feminino. Se não, se sexo for igual a m maiúsculo ou m minúsculo, atribua para cx masculino. Se não, falso, não definido. E por fim, mostramos aqui o sexo. Então, executando isso aqui, f feminino, m masculino, g não definido. Ok? Eu quero transformar isso aqui agora em uma função, pois eu não quero todo esse código aqui no meu fluxo principal. Então, primeiro eu vou criar uma função. Essa função, vou acrescentar, clicar em acrescentar função, colocar sexo por extenso, parâmetro para a função. Eu vou acrescentar um parâmetro de entrada. Então, sempre que essa função for executada, ela vai solicitar um sexo, f ou m. Ok? Agora, retorno. A saída, eu vou falar que a saída vai ser caractere, porque eu quero mostrar sexo por extenso. Então, sexo extenso é o nome da minha saída. Ok, pronto. E aqui está a minha função já finalizada. Então, o nome da função, sexo por extenso, e sempre que ela for executada como parâmetro de entrada, ela vai solicitar o sexo. Agora aqui, eu vou vir na minha função principal. O que eu preciso daqui é a lógica interna. Então, essa lógica interna eu vou copiar, vou dar um Ctrl X aqui, vou tirar essa lógica daqui e eu vou colocar essa lógica dentro aqui do meu fluxo alternativo, da minha função. Então, vou colar aqui dentro. O que ele vai olhar agora? Se sexo, na verdade, o que ele recebe aqui é a variável sexo. Então, temos que mudar aqui o parâmetro de entrada é sexo. Ele vai olhar o parâmetro de entrada, que vai ser sexo. Se sexo, então, for igual a f maiúsculo ou f minúsculo, ou se sexo for igual a m maiúsculo ou m minúsculo. Então, se for sexo for igual a f maiúsculo feminino ou minúsculo feminino, m maiúsculo ou m minúsculo masculino, se não, não definido. E aqui, observe que nós não temos mais essa variável cx. Qual é a nossa variável de retorno? É sexo por extenso. Então, essa agora é a nossa variável de retorno. Então, agora, o que nós vamos fazer? Para o retorno, sexo por extenso, atribua feminino, desculpa. Para sexo por extenso, atribua masculino. E para sexo por extenso, atribua não definido. E agora eu estou retornando, assim que eu finalizar, ele vai retornar então o sexo por extenso. Ele retorna, essa função tem esse retorno. Então lembra lá da analogia, o papel ele entra, no caso qual que é o papel que está entrando aqui? É o sexo. Temos um processamento, que seria o nosso picar papel, só que aqui é verificar qual é o sexo por extenso, e a saída é o sexo por extenso. Voltamos no nosso fluxo principal, então agora eu tenho a leitura para a variável sexo, do sexo f ou m, e agora na saída aqui, a hora que nós vamos mostrar, nós chamamos então agora a função, que a função é sexo por extenso, e para essa função sexo por extenso, eu passo para ela a variável sx, que é a variável onde vai estar contida aí o sexo que a pessoa digitou. Então, olha como que ficou bem mais limpo o meu fluxo principal, pois dentro eu chamo um fluxo alternativo aqui para executar uma ação. Então, agora eu venho aqui, informe o sexo, eu vou colocar que o sexo é m masculino. Executa novamente, sexo f feminino, e executa novamente, sexo h não definido. Tá? Então, finalizando aqui.
o nosso algoritmo. Então, o que nós vimos aqui nesta aula? Função, como funciona, como nós podemos manipular essas funções e qual é a importância dela no contexto aqui da programação. Por essa aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.